Graça e paz, irmãos e irmãs. Neste domingo, dia 29 de março de 2020, estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E para iniciarmos, eu gostaria de convidá-los, aqueles que estão aí com as suas Bíblias, a que abram a palavra do nosso Deus, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, para a leitura dos versos 38 até o verso de número 42, que nos diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Nós aprendemos muitas coisas com essa passagem do Evangelho segundo Lucas. Aprendemos que igreja, ela não se refere a um templo, mas ela se refere sim à reunião daqueles que estão buscando ao Senhor. Então, naquela ocasião, naquele povoado, Jesus estava presente, e ali a casa de Marta, Maria, Lázaro, se torna a igreja do Senhor. E nós aprendemos também que o mais importante nesta vida é ouvirmos os ensinamentos do Senhor Jesus. Enquanto Marta estava preocupada em receber bem ao Senhor Jesus e preocupada, agitava-se, indo de um lado para o outro, preocupada em oferecer aquilo que ela tinha de melhor para o Senhor. Na verdade, ela é repreendida porque não escolheu a melhor parte. A melhor parte foi aquela que Maria, sua irmã, escolheu: estar ouvindo os ensinamentos do Senhor Jesus. E aqui estamos nós, mais uma vez, para ouvirmos a palavra do nosso Deus, para aquietarmos o nosso coração diante da voz do Deus Todo-Poderoso. Vamos orar, vamos buscar a direção e a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Senhor, é bom estarmos mais uma vez na Tua presença e podermos, ó Pai, lermos a Tua palavra, que nos fala inicialmente sobre este encontro tão especial que aconteceu na casa de Marta, Maria e Lázaro, quando o próprio Senhor Jesus ali esteve a falar ao coração daquelas pessoas. E nós aprendemos também, ó Pai, que este é o melhor momento da nossa vida, o momento em que nós nos aquietamos, deixamos de lado os nossos afazeres, as nossas preocupações, as incertezas quanto ao amanhã, e nos calamos diante da voz do Senhor. Pai amado, fale ao nosso coração e que através deste culto nós possamos aprender um pouco mais da Tua vontade para com as nossas vidas. Abençoe também, peço nesta hora, as pessoas que nos acompanham e especialmente também, ó Pai, rogamos em favor da nossa nação nesses dias tão difíceis, ó Pai, que a Tua bênção, que a Tua graça se mostre verdadeiramente, ó Pai, operante na vida de cada um dos Teus filhos e filhas e sobre toda essa nação brasileira. Ó Pai, fica conosco, nos abençoe no decorrer deste culto, em nome de Jesus. Amém. Também quero ler com os irmãos e irmãs Colossenses capítulo 1. A palavra do Senhor nos convida a refletir sobre a nossa vida, a refletir sobre as atitudes que nós continuamente temos e, refletindo nelas, podendo assim nos achegar mais perto do nosso Senhor. Colossenses capítulo 1, dos versos 9 até o verso de número 14, diz assim: Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para que o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra
e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta era a vontade do apóstolo Paulo para com os seus irmãos colossenses, para aqueles sobre os quais ele havia ouvido falar da fé que uma vez inundou os seus corações. E esta fé deveria levá-los a uma vida mais próxima de Deus. Era necessário que os colossenses entendessem aquilo que Deus fez na vida deles, retirando-os do império das trevas e transportando-os para o reino do Filho do amor de Deus, o próprio Senhor Jesus. Esta transformação extraordinária que Deus operou na vida dos colossenses e que opera também na nossa vida, deve levar-nos a termos uma vida de consagração ao Senhor, uma vida de temor, uma vida de reverência diante dos ensinamentos, dos caminhos do nosso Deus. Por isso quero mais uma vez orar, pedindo para que o nosso Deus esteja sondando o nosso coração, a sinceridade do nosso coração, e que nós, arrependidos dos nossos pecados, possamos buscar ao Senhor com a paz que Ele mesmo nos dá. Vamos orar. Ó Pai, agora diante da Tua palavra, que nos fala sobre o agir maravilhoso do Senhor na nossa vida, quando o Senhor nos retirou do império das trevas e nos trouxe agora para o reino do Filho do Teu amor. Eu te louvo, ó Pai, eu te agradeço pela transformação que nós todos experimentamos em Cristo Jesus. Já não vivemos mais segundo a nossa vontade, mas buscamos agora conhecer e experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu peço nesta ocasião que o Senhor sonde o nosso coração, nos mostre, ó Pai, tudo aquilo que temos feito e que desagrada ao Senhor, para que possamos caminhar mais próximos da Tua vontade, para que sejamos realmente instrumentos de bênção, de graça, nesse tempo tão difícil em que vivemos. Senhor, derrama sim sobre cada um de nós o perdão que há no sangue de Jesus. A Tua palavra nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ó Pai, é isso que buscamos nesta hora. Perdoa-nos e prepara-nos agora também para podermos ouvir a Tua palavra e fazer dessa palavra, ó Deus, um alicerce para que a nossa vida espiritual possa crescer mais e mais em Cristo Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém. Bom, nesta ocasião, eu quero convidá-los para meditar comigo na palavra do Senhor, também no Evangelho de Lucas, no seu capítulo de número 12. Nós leremos para a nossa meditação dos versos 35 até o verso de número 48. Lucas capítulo 12, dos versos 35 até o 48, é a parábola do servo vigilante. Cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos,
para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo, em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor, e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Jesus dirige assim essas parábolas não só aos seus discípulos, mas a todos nós que nesta ocasião precisamos estar atentos aos ensinamentos do nosso Senhor. Vivemos dias difíceis. Vivemos dias em que os acontecimentos, não só no nosso país, mas no mundo, têm chamado a atenção. Começamos o ano tendo a notícia de incêndios que devastaram boa parte da Austrália, causando a morte, segundo especialistas, de cerca de 500 milhão de seres vivos que foram atingidos pelas chamas daqueles muitos incêndios. Recentemente, no nosso país, tivemos notícias de deslizamentos de terra causados pelas muitas chuvas, causando também a morte de pessoas e a perda de moradias, causando assim muitos sentimentos tristes no coração das pessoas que passaram por essas tragédias. Recentemente, vivemos algo inesperado. Estamos diante de uma grande epidemia, na verdade, uma pandemia, pois atinge todo o planeta Terra praticamente. E as incertezas, elas aumentam cada vez mais. Diante dessas notícias e tantas outras que poderíamos citar, muitas pessoas estão se preocupando, estão se perguntando: será que estamos vivendo os últimos dias? Será que todos esses acontecimentos estão nos alertando quanto à volta do Senhor Jesus? Quando nós olhamos para o texto que acabamos de ler, Lucas capítulo 12, especialmente no verso de número 36, Jesus diz que nós devemos estar sempre preparados, como aqueles homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento. Precisamos estar preparados. É como se recebêssemos uma visita inesperada. Talvez tenha sido isso o que aconteceu com Marta e Maria, a quem nos referimos no começo deste culto. Jesus chega naquela região, chega naquela aldeia e de repente, talvez sem que a família estivesse preparada, Jesus está naquela casa. E Jesus está sendo bem recepcionado por Marta, por Maria, especialmente por Marta, que está preocupada em oferecer a Jesus o melhor que ela poderia fazer. Mas nós entendemos que, como o texto mesmo nos ensina, o mais importante, a parte que nunca nos será tirada, é a parte de estarmos ouvindo a palavra do Senhor. É estarmos preparados para aquilo que o Senhor tem para que nós vivamos diariamente. Bem-aventurado, diz o versículo de número 37, é aquele a quem o Senhor encontre vigilante, preparado. Meu irmão e minha irmã, quando será a volta de Jesus? Eu acredito que este é um assunto que moveu a igreja no decorrer dos séculos, desde o seu início. Sempre houve a expectativa, o aguardo pela volta do Senhor Jesus. Não é diferente nos nossos dias. Quanto mais quando nós observamos que os muitos sinais deixados pelo Senhor Jesus estão se mostrando cada vez mais evidentes diante dos nossos olhos. Quando Jesus voltará? Será
num feriado religioso? Será durante esse período de quarentena, quando as pessoas estão nas suas casas? Será que Jesus voltará em um dia como o de hoje? Não sabemos quando Jesus voltará, mas nós sabemos que certamente esse dia chegará. Certamente o Senhor voltará, cumprindo assim a sua promessa. Diante disso, nós temos percebido que muitas pessoas andam preocupadas. Temos visto nos noticiários pessoas preocupadas em abastecer as suas casas, comprando aquilo que julgam ser necessários para que, se preciso for, ficarem semanas, talvez até meses dentro da sua casa. Pessoas que estão se preparando para o pior. Mas, na verdade, nós entendemos pela palavra de Deus que nada é mais importante do que estar preparado para a volta do Senhor. Nada é mais urgente do que estarmos com o nosso coração preparado para o dia em que o Senhor Jesus vier. Mas, na verdade, quem está preparado para este momento? Você, nesta ocasião, neste momento, você está preparado para o seu encontro com o Senhor? Este encontro, ele é inevitável. Todos nós um dia estaremos diante do Senhor. Este dia chegará, tendo nós passado já pela morte ou não. Quando Jesus voltar, todos nós estaremos diante dele. Então, diante dessa realidade, diante dos acontecimentos dos nossos dias, todas as incertezas quanto ao amanhã, todos os sinais que temos também visto com os nossos próprios olhos, a pergunta é: quem está preparado para o seu encontro com o Senhor? Também temos visto que muitas pessoas, não só devido a essa epidemia que assola o planeta, mas por muitas outras razões, têm deixado essa vida antes daquilo que previam. Pessoas ainda jovens, pessoas ainda com muitos planos, muitos sonhos, de repente, estão diante da realidade que todos nós um dia estaremos, a realidade da morte. Quem estará preparado para encontrar-se com o Senhor? Quando nós olhamos para esse texto, nessa parábola do servo vigilante, nós aprendemos que estará preparado aquele que estiver adequadamente vestido. Jesus fala sobre a importância, a necessidade de nós estarmos cingidos adequadamente quando Ele vier. Versículo 37 diz: bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que Ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar vigilantes o tempo todo. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus insistentemente usa esta comparação do vestir-se adequadamente, do preparar-se. E quando nós olhamos para a realidade que vivemos, nós observamos que apenas ao identificar o tipo de roupa que uma pessoa está usando, muitas vezes já nos possibilita saber quem é aquela pessoa, qual é a profissão daquela pessoa, para onde aquela pessoa está indo. Me referi a isso a semana passada, de pessoas vestidas de branco que foram hostilizadas em uma determinada estação de metrô na cidade de São Paulo. Por quê? Porque as suas vestimentas brancas as identificou como pessoas que estavam indo para o trabalho ou voltando dele, e esse trabalho era num hospital, e as pessoas temerosas de contaminar-se, de alguma forma foram hostis àqueles profissionais da saúde. A maneira como nós nos vestimos, né? Então, esse simbolismo, ele está presente em toda a palavra de Deus. E esse simbolismo, ele é muito específico quanto à pessoa do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para a figura do Messias, aquele Redentor que era aguardado pelo povo de Israel, o profeta Isaías nos fala sobre isso no capítulo 11, no versículo 5. Ele diz assim: a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins.
Então, é claro que o profeta não está falando de roupas, de cintos, mas está falando a respeito de características, a justiça, a fidelidade, que seriam marcas do Messias, como de fato Jesus demonstrou ser. Mais adiante, no último livro da Bíblia, em Apocalipse, nós vemos que João teve o privilégio de encontrar-se com Jesus glorificado. E no capítulo 1, no versículo 13, na descrição que ele faz desse Jesus glorificado, ele diz: "E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro." O ouro aqui, muito provavelmente, indica o amor que Jesus tem para com a sua igreja. Jesus, o Rei, que ama a sua igreja, que está ali andando por entre os candeeiros. E mais adiante ainda, também no livro de Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 13, está escrito assim: "Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus." Agora Jesus, o Verbo de Deus, está vestido com um manto tinto de sangue, manchado com o seu próprio sangue, o sangue que ele derramou para nos remir dos nossos pecados. Então nós aprendemos, ainda no livro de Apocalipse, que é necessário que nós sejamos também vestidos de maneira adequada. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 5 diz: "O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos." Essas vestiduras brancas foram alvejadas pelo sangue do Cordeiro. Isso significa que nós precisamos estar vestidos com vestes purificadas, lavadas pelo sangue de Jesus. A graça do Senhor que nos alcançou, não os nossos méritos, não o nosso esforço, mas a nossa fé naquilo que Jesus fez. É isso o que alicerça a nossa vida, para que nós estejamos preparados para quando o Senhor vier. Nós precisamos entender que não são as boas obras, embora devamos fazê-las, não são as nossas boas ações, não são os nossos mais profundos esforços que nos garantirão a salvação, mas a nossa fé naquilo que Jesus fez por nós. Então nós somos convidados assim a estarmos vestidos com as vestiduras da graça, a graça do Senhor Jesus que nos alcançou. Fomos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom, é um presente que o Senhor nos dá. Mas é necessário que nós estejamos também diariamente nos vestindo com as vestiduras que o próprio Espírito de Deus nos concede. E eu quero ler com vocês, lá em Efésios, no capítulo 6, dos versos 10 até o verso de número 18, o apóstolo Paulo fala sobre esta armadura de Deus, nesses dias difíceis que vivemos, dias em que estamos enfrentando uma grande luta espiritual. Nós precisamos estar atentos, vigilantes e vestidos com a armadura de Deus. Capítulo 6 de Efésios, versos 10 até o verso de número 18, diz assim: "Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança
e súplica por todos os santos. Meus irmãos e minhas irmãs, não é facultativo para nós estarmos devidamente vestidos. É extremamente necessário que você e eu estejamos nos revestindo de toda a armadura de Deus. Nós precisamos ser homens e mulheres de oração, de fé, de compromisso com a verdade, com a justiça do Senhor. Nós precisamos viver de fato o Evangelho do Senhor Jesus, e se assim vivermos, se estivermos revestidos de toda a armadura de Deus, vestidos, preparados, nós estaremos sim aptos para o momento em que o Senhor vier. Mas voltando para a parábola que nós lemos no capítulo 12 de Lucas, nós aprendemos que é necessário também que estejamos com as nossas lâmpadas acesas, ou seja, nós precisamos estar atentos. Na antiguidade, no mundo da época de Jesus, as lâmpadas elas eram extremamente necessárias para que as pessoas pudessem ter alguma segurança, alguma direção durante a noite. Não havia os recursos que nós temos hoje. Então, quando Jesus fala sobre a candeia, sobre a lâmpada, ele está falando sobre algo extremamente necessário para as pessoas viverem as suas vidas, andarem não em trevas, mas orientados pela luz. E que luz é essa? Essa luz é a própria palavra de Deus, que é uma lâmpada para os nossos pés, uma luz para os nossos caminhos. Estar com essa candeia acesa significa estar preparado para andar mesmo em meio às trevas sem cair. Nós não sabemos como será o dia de amanhã. Nós não sabemos o que a segunda-feira, dia 30 de março, aguarda para cada um de nós, muito menos os dias que se seguirão. É uma incógnita, é um grande mistério. Contudo, nós entendemos que, à luz da palavra de Deus e orientados por essa palavra, nós podemos ter segurança para continuar caminhando sem medo de tropeçarmos, sem medo de nos perdermos, porque a palavra do Senhor e o próprio Espírito do Senhor têm dirigido os nossos passos. Jesus demonstrou assim que era necessário que as nossas candeias, lâmpadas, lamparinas, estivessem acesas. E ele fala sobre isso em Mateus capítulo 25, dos versos 1 até o verso de número 13, quando ele conta a parábola das 10 virgens. Ele diz assim: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. É necessário estarmos preparados o tempo todo, e somente em comunhão com o Senhor, somente meditando na palavra dia e noite, somente fazendo da palavra a diretriz da nossa vida, nós estaremos preparados para caminhar
continuamente, sem tropeçar, sem nos deter. Cristo sempre foi e será a lâmpada que ilumina, que dirige e que protege as nossas vidas. Em Apocalipse, capítulo 21, no verso 23, está escrito assim, referindo-se à Nova Jerusalém, a morada eterna dos filhos de Deus. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. O Cordeiro de Deus, Jesus, é a sua lâmpada contínua, que está iluminando, que está trazendo claridade e vida ao povo de Deus. Não é diferente hoje. Hoje nós estamos vivendo debaixo da luz do Senhor, debaixo da direção da sua palavra. Que bênção nós temos, irmãos e irmãs, de podermos estar com as nossas lâmpadas acesas. O Espírito do Senhor fazendo com que a palavra de Deus ela faça sentido na nossa vida. Vamos buscar ao Senhor. Vamos permitir que Deus continue a falar conosco por meio da sua palavra. Não apagueis o Espírito. Minha irmã e meu irmão, nós precisamos estar preparados. Estará preparado aquele que estiver com a sua lâmpada acesa. Mas finalmente, voltando novamente para Lucas capítulo 12, na parábola do servo vigilante, nós aprendemos que estará preparado aquele que estiver servindo ao Senhor como um mordomo. Foi para isso que fomos chamados, para servir ao Senhor, como mordomos. Quem é o mordomo? O mordomo é aquela pessoa de confiança, é aquela pessoa que está ali com a responsabilidade de administrar uma casa, um local, e essa pessoa, ela é completamente apta para fazer aquele serviço. Me lembro de José, filho de Jacó, vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. Ali acabou na casa de Potifar. Pouco tempo depois, a palavra nos diz que aquele jovem mostrou-se tão responsável, tão abençoado pelo Senhor, que logo ele estava administrando toda a casa de Potifar. E ele mesmo reconhece ali que tudo foi confiado a ele. Por isso ele deveria demonstrar-se digno daquela confiança. Da mesma forma, nós entendemos que o Senhor nos chamou para sermos os seus mordomos neste mundo. Nós estamos aqui administrando, cuidando dos interesses do reino de Deus. Mais importante do que os interesses da minha vida pessoal, da sua vida pessoal, são os interesses do reino de Deus. Sobre a igreja está essa grande responsabilidade, a responsabilidade de cuidar dos interesses do reino de Deus. Nesses dias difíceis que vivemos, a nossa responsabilidade aumentou. Os olhos do mundo estão sobre a igreja. Como a igreja se comporta em meio a esta situação adversa que vivemos? O que a igreja tem a oferecer ao mundo? São perguntas que têm sido feitas a nós. E nós precisamos responder a essas perguntas, demonstrando que nós estamos aqui para servir ao Senhor. É por isso que Jesus disse, lá em Mateus capítulo 5, no verso 13, que nós somos sal. Foi para isso que Deus nos colocou nesta terra, para fazermos a diferença. Assim como no versículo 14, nós somos a luz do mundo, porque nós estamos aqui para mostrar ao mundo que existe uma luz maior, e essa luz é o próprio Senhor Jesus. Também em Lucas capítulo 24, no verso 48, Jesus diz que nós somos suas testemunhas. E em João capítulo 15, versículo 14, nós somos seus amigos. Quem somos nós? Nós somos aqueles que receberam a incumbência, a responsabilidade de administrar aquilo que pertence ao Senhor. O reino de Deus foi confiado a nós. O que o Senhor espera encontrar quando voltar? O que Ele espera encontrar em nós? Ele espera encontrar em nós homens e mulheres que foram fiéis na administração daquilo que Ele nos deu. E para falar sobre isso, quero convidá-los a lerem comigo Mateus capítulo 25, dos versos 14 até o verso de número 30, é a parábola dos talentos, que diz assim:
pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus nos concedeu talentos, a cada um segundo a sua capacidade. Eu sou eu, você é você. Aquilo que Deus me deu, não deu a você. Aquilo que Deus te deu, não deu a mim. A cada um, Deus deu conforme a sua vontade. Mas o que Deus espera de cada um de nós é que nós sejamos encontrados fiéis, administrando aquilo que Ele colocou em nossa mão. Minha irmã e meu irmão, eu quero convidá-los, nessa ocasião, a fazermos uma reflexão sobre a nossa vida. Vivemos dias de muitas incertezas. Vivemos dias em que os noticiários nos fazem pensar sobre esses muitos sinais que estão diante dos nossos olhos. E a pergunta que muitas vezes vem ao nosso coração é: está próxima a volta do Senhor Jesus? Essa pergunta é uma pergunta que nós não podemos responder de uma forma objetiva, porque nós não sabemos quando esse dia será, mas nós sabemos que ele surpreenderá muitas pessoas. Muitos não estarão preparados. Em Apocalipse diz que as nações se lamentarão ao verem o Senhor Jesus voltando. Você está preparado? Você está preparada para a volta do Senhor Jesus? Esteja, conforme nós podemos ver na palavra do Senhor, adequadamente vestido. Não me refiro à sua roupa, mas me refiro ao seu interior, ao seu coração. Me refiro ao entendimento de que nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. A graça do Senhor nos salvou, mas agora nós estamos nos revestindo com as armaduras de Deus, com tudo aquilo que Deus tem preparado para que nós possamos resistir no dia mau. Nós precisamos estar com as nossas lâmpadas acesas, nós precisamos estar em comunhão com o Espírito de Deus, precisamos estar alinhados à palavra do nosso Senhor, vivendo de acordo com o querer do nosso bom Deus, tendo na sua palavra
a lâmpada para os nossos pés, a luz para os nossos caminhos. E nós precisamos também ser encontrados como mordomos fiéis, obedientes, na administração daquilo que o Senhor tem nos confiado. A nossa própria vida pertence ao Senhor. A nossa vida, ela deve ser vivida como quem prestará contas daquilo que fez. E é isso que a palavra nos diz. As nossas palavras, as nossas atitudes, elas serão cobradas diante do nosso Deus. Por isso, minha irmã, meu irmão, é tempo de estarmos vigilantes, acordados, atentos, preparando-nos para a volta do Senhor. E quando Ele vier, seja em breve, ou seja, daqui a um longo tempo, só Deus sabe, nós precisamos, todos os dias, estar aguardando, ansiosos, preparados para a volta do Senhor. Que Ele abençoe grandemente a sua vida, que Ele te sustente nesses dias difíceis e que esse tempo em que nós temos encontrado muitas limitações, que nós possamos reservar o devido tempo para buscarmos ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar com a igreja, com aqueles que nos acompanham, pedindo assim a direção e o favor do nosso Deus sobre as nossas vidas. Ó Pai, bendito seja o Teu nome, porque o Senhor nos chamou para seguir os passos do Senhor Jesus, nos chamou para sermos agora, neste mundo em que vivemos, homens e mulheres devidamente vestidos, cingidos, homens e mulheres, ó Pai, que estão vivendo debaixo da graça do Senhor. Não vivemos, ó Pai, de acordo com aquilo que temos ou somos, com os nossos próprios méritos, mas nós vivemos, sobretudo, debaixo da graça do Senhor. E também, ó Pai, nós Te louvamos porque podemos viver, ó Deus, com a armadura que o Senhor mesmo tem proporcionado a cada um de nós. A fé, a oração, a palavra, a justiça, o Evangelho, tudo aquilo que nos é necessário para que possamos resistir no dia mau. Também Te louvamos, nosso Deus, porque pelo Espírito do Senhor nós temos sempre acesa essa chama em nosso coração. A própria palavra do Senhor, ó Pai, que está iluminando os nossos passos nesses dias de densas trevas. E também, Senhor, Te agradecemos porque podemos diariamente administrar aquilo que o Senhor tem nos dado, dons e talentos, ó Pai, que servem tão somente para a glória do Senhor. Importa que Jesus cresça na nossa vida e que nós diminuamos. Senhor, nesta ocasião, nesta hora, eu peço também a Tua bênção, a Tua graça sobre cada pessoa que nos acompanha, sobre cada pessoa que acompanhou a meditação deste dia. Que a bênção do Senhor, que a graça do Senhor possa alcançar a cada coração e que haja em cada um de nós a paz do Senhor, esta paz que excede todo entendimento. Muito obrigado por este momento, muito obrigado por este dia. Abençoa sim a Tua igreja, abençoa o Teu povo, preparando-nos para o dia maravilhoso da volta do Senhor Jesus. Nós oramos assim, em nome de Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos.